Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Vamos dar continuidade hoje ao segundo ciclo de Infância, Gênero e Sexualidade, Resistindo. Hoje nós vamos ter, nesse momento, nós vamos ter a última mesa de debates desse evento, que durou a semana toda, com grandes mesas, muitas aprendizagens, convidadas e convidados muito especiais, né? Então, hoje nós vamos ter uma mesa para a apresentação de grupos de pesquisas que estudam infância, educação infantil, gênero, sexualidade, questões com o corpo. Nós chamamos essa mesa de diálogos entre pesquisas de infância, gênero e educação da infância. Para participar dessa mesa, nós vamos ter o grupo da professora Maria Valburga, que já esteve com a gente aqui na mesa sobre gênero, brincadeiras na infância. O grupo se chama CRIEI, é um grupo de pesquisa a respeito das crianças, educação infantil e estudos da infância. Eu queria dar boas-vindas a todas. Podem começar, fica à vontade. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vir em outro horário, né? Quem estiver com a gente. Agradecer de novo ao grupo Infemes e a Andrea, não só pela organização desse ciclo de debates Infância, Gênero e Sexualidade resistindo, né? Mas como também trazer a gente para conversar, né, a respeito das pesquisas e também, ao mesmo tempo, estar aqui conversando com a Daniela Finco, com a Sala, com o próprio grupo, né, nesse movimento que faz a gente pensar as ciências humanas e sociais nessa interface, nessa relação com as crianças, né, e no caso do nosso grupo, o CRIEI, também com a formação docente. Então, vocês já me viram por aqui, eu vou ser breve para que a minha colega, a professora Salwa, possa também. Você está sem som, Val. Desde o começo? Agora? Bom, não sei o que aconteceu, mas continuando, né? Então, o nosso grupo, o CRIEI, Grupo de Pesquisa a respeito das crianças, educação infantil e estudos da infância, está fisicamente, né, localizado na UFSCar, no campus Sorocaba, no Departamento de Ciências Humanas e Educação, e ele tem ele é bem jovenzinho, né? A gente, apesar da gente já o ter como grupo de estudo desde, sei lá, eu não sei precisar porque eu tive um tempo em São Carlos. Desde que eu cheguei em Sorocaba, né, ele foi oficializado em 2019. Né? Hoje, nós temos, a nossa proposta, né, é que estudar e pesquisar as problemáticas, situações e ações que são oriundas das infâncias, das crianças e da educação infantil. Então, como a Daniela estava falando, a gente olha para as crianças e está com as crianças, né? Mas tem os momentos que nós estamos com os adultos que delas educam e cuidam. Então, a gente passa pelas culturas infantis e pelos estudos da infância, notadamente a sociologia da infância, mas a gente abre para os estudos da infância porque também dialogamos com antropologia, com a história, né, com o movimento que faz a criança estar nessa sociedade, tentando entendê-la, compreendê-la, dialogar com ela, com as pessoas que com ela convivem, com as crianças convivem, seja dentro dos espaços como creches e pré-escolas, por isso a gente tem educação infantil, traz educação infantil, né? Como também nos espaços fora desses espaços da institucionalização, que são as creches e pré-escolas. Né? Então, a gente também tem trabalhos que acontecem com as famílias, na sociedade como um todo. Né? E nós temos temas que foram eleitos, né, que compõem aí os eixos de trabalho em pesquisa
do nosso grupo, né? Entre eles estão brincar, culturas infantis, cultura lúdicas, bebês, diferença e diversidade, políticas públicas, práticas educativas, dentre outros, né? E aí, essas temáticas todas, elas estão subdivididas em 3 linhas de pesquisa dentro desse grupo, que é educação infantil, infâncias, brincar, cultura lúdica. E é interessante, né, que a gente tem buscado, nesse tempo todo, dialogar na tríade de proposta de ensino, pesquisa e extensão, e nós atuamos paralelamente e ao mesmo tempo, né, no Núcleo de Educação e Estudos de Infância, que também está aqui na UFSCar, campus Sorocaba, e ele se constitui num espaço, agora virtual, mas físico, né, onde a gente faz essa interface com a pesquisa. O CRIEI ficou um espaço destinado academicamente, né, a pesquisa, a quem quer se aprofundar nos estudos, os diálogos com a produção nas temáticas que têm a ver com a infância, a formação de professores, né, e o núcleo é o lugar de todo mundo, né, então, eventualmente, continuamos como um espaço de formação, mas também como um espaço de experiências com as crianças, com as famílias, com as pessoas que procurarem o núcleo de educação e estudos da infância. No momento, nós temos um grupo composto por 39 pesquisadores e pesquisadoras, né? Tem gente na maioria está aqui em Sorocaba, a maioria no estado de São Paulo, né, envolvendo cidades como Campinas, São Paulo, Sorocaba, Votorantim, Itu, né, é uma composição bem eclética aqui da nossa região, né, mas também temos os estudantes, né, então pesquisadores de pesquisa nós temos entre mestrado, doutorado e especialização 31 pessoas, né, e os estudantes de mestrado e doutorados vinculados ao programa de pós-graduação em educação aqui da UFSCar, Campus Sorocaba, na UPPGED, e aí nós temos 8 estudantes no momento fazendo suas pesquisas nessas áreas. Né? É interessante a gente dar uma olhada, né, na composição do grupo, né, que ao mesmo tempo que São Paulo é a base da gente, Sorocaba, aqui pertinho, né, mas a gente conversa com o pessoal que está, né, em Presidente Epitácio, conversa com o pessoal que está em Alagoas, conversa com o pessoal que está na Paraíba, né, que são pesquisadores que vão compondo, além do diálogo com os colegas também de outros países. O que mais que eu gostaria de falar nesse instante? Que dentre as pesquisas realizadas, né, a gente tem olhado bastante para a questão das brincadeiras, a gente tem olhado bastante também para a questão da relação com as famílias, a gente tem olhado para as relações étnico-raciais, a gente tem pesquisas sendo desenvolvidas em comunidades quilombolas, a gente tem pesquisas com o tema relação étnico-racial em infância em instituições de educação infantil. A gente tem pesquisa com o tema políticas públicas, né, e olhando a construção da relação com a formação de professores, né, como é que isso se caracteriza ou que vai se espalhando, né, como política e prática, né, e na vida das crianças, quais são os seus impactos. Né, e eu destaquei no momento, né, duas pesquisas, né, que foram desenvolvidas, acabaram de ser defendidas no interior do grupo, que já foi, a gente tem essa dinâmica, né, de conversar com todo mundo, de apresentar, e que elas já estão disponíveis aí no repositório de teses e dissertações da UFSCar Campus Sorocaba, do programa de pós-graduação em educação. Uma delas, e aí acho que a gente destaca por conta dessa relação com o gênero,
chama-se O Corpo Desconhecido na Docência da Educação Infantil, Narrativas Docentes. Quem escreveu foi o Rafael Romeiro Doim, é um trabalho de mestrado, né, e ele tem destacou no trabalho dele a relação entre corpo, educação infantil e práticas pedagógicas, a partir da interação dos indivíduos. Ele parte de uma pesquisa autobiográfica, mas pautada, né, muito centrada nas narrativas e no diálogo com 5 professores e professoras, né, que estiveram com ele em movimento de formação e também da construção dessa pesquisa. Ele vai trazendo os diálogos, as narrativas desses professores no corpo do seu trabalho e, ao mesmo tempo, questionando e trazendo esse desconhecido, né, esse corpo desconhecido na educação infantil. E ele tem, no desenvolvimento do trabalho, traz uma questão super interessante, né, que ele traz a questão de gênero, né, na definição de cisgênero e transgênero, homem cisgênero. E essa relação desse corpo docente sendo construído no interior das instituições de educação infantil, né, e se descobrindo e se autoafirmando dentro dessas categorias, desses aspectos, e como que é essa relação com a criança, com as próprias famílias, né? E essa reflexão sobre gênero e a interação dos professores com os corpos na relação com o espaço, as relações étnicas e raciais, né, vão implicar fortemente no trabalho do Rafael, né, que também traz um olhar aí para as crianças com deficiência. Mas o que é bacana é que é tudo a partir dessas próprias narrativas aí dos professores e das professoras. E trouxe também da Gabriela Maldonado Sevaibricker, que também é um mestrado, onde ela fala de memórias docentes, educação infantil, diálogos com a formação de professores na cidade de Sorocaba, né, bem localizado, assim, regionalmente, né, na cidade de Sorocaba, e ela faz um mapa histórico, né, com os professores da cidade de Sorocaba, né, envolvendo participantes, quando a gente ainda tinha, são adultos, né, quando podia, a gente ainda estava antes da pandemia, né, tinha uma relação mais próxima com as pessoas que são colaboradoras das nossas pesquisas, e no caso da Gabriela, ela pegou várias gerações, né, de pessoas formadas. Então, ela entrevistou pessoas, conversou com pessoas, colheu depoimentos, ela faz um trabalho pautado na história oral, né, de pessoas entre 32 e 80 anos de idade, né, vendo as temáticas que permanecem, as temáticas que já não dizem respeito às práticas ou à formação desses professores, desses docentes que atuaram em tempos diferentes, né, na história da educação da infância em Sorocaba, né? E também a motivo de trazer aqui é que há questões que estão presentes, há questões que se repetem, há questões que foram modificadas, mas ela ficou muito interessada e intrigada, né, que a questão de gênero ela passou na pesquisa dela, mas não foi aprofundada, não foi discutida, não por ela, né? Ela gostaria que tivesse mais elementos, né? Então, provavelmente ela vai trabalhar com os elementos que tragam, no próximo trabalho, nessa questão mais à tona. E por que a gente está trazendo esse relato, trabalhando com ele nesse momento? Porque quando não aparece, também é uma reflexão que precisa ser feita. É uma pesquisa com viés histórico, a gente enxerga ali implicitamente as questões, né, mas, ao mesmo tempo, essa relação não é exteriorizada, né, pelas pessoas que participaram, né, preocupando a pesquisadora e, por conta do tempo mesmo que o mestrado exige para sua conclusão,
né, ela não conseguiu se aprofundar. Mas dizer o seguinte, que mesmo quando não se fala, a questão está ali presente, né, e vai impulsionando, trazendo outras formas de pesquisa. Então, eu passo para a Sálua, que é pesquisadora aqui no nosso grupo, né, para contar a experiência, né, de dos trabalhos que nós realizamos e que está gerando pesquisa. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui nesse espaço que eu estou chamando de espaço de diálogo sobre pesquisas, nesse evento que foi brilhante, né? O segundo ciclo de debates infância, gênero e sexualidade. Resistindo, né? Eu colocaria resistindo muitas vezes, né? E essa tem sido nossas experiências no atual contexto, né? Estamos sempre tentando resistir, cada um a seu modo. Bom, eu vou contar um pouquinho de uma pesquisa que ela está, assim, eu diria que no seu embrião ainda, né? Não, nós estamos começando a desenvolver essa pesquisa, e antes de começar, eu vou partilhar aqui com vocês alguns slides para contar um pouquinho mais, mas eu queria começar lendo para vocês uma carta, porque essa carta fala muito do núcleo, que a gente tem utilizado muito as cartas, né, as cartas pedagógicas nos processos formativos, e fala também muito, expressa um pouco as experiências que vivenciamos nesta pesquisa, neste curso que está virando uma pesquisa. Eu vou ler a carta. Essa carta foi escrita no dia 7 de dezembro de 2020. Prezadas, prezades e prezados. No início do curso, molhada de pensamentos, corpo pandemia, corpo dor, corpo criação, me perguntava que danças eu danço, que corpo eu sinto. Meus pensamentos e corpo esgarçaram. A cada encontro, as trocas de cartas, de experiências, de estudos, de experimentações, potencializaram pontes que me conectaram com outros modos de pensar e viver. Sou corpo em fluxo. Arrisco-me a dizer que estou em estado de pesquisa, de experimentação. Sou corpo poético. Onde está a poesia quando tomo água? Onde está a poesia quando lavo o rosto? Onde está a poesia quando sento e levanto da cadeira? Onde está a poesia quando como? Onde está a poesia quando deito? Onde está a poesia quando estou diante da tela? Onde está a poesia quando toco a chuva? Devoro a poesia e vomito o ser devir, criativo, nos encontros com outros, em fluxos de vires criativos. Foi muito bom compartilhar a tela, corpo, com vocês. Abraço. Esta carta foi escrita por uma das participantes do curso. Eu vou agora, então, contar para vocês por que eu estou falando de curso, e é um espaço para discutir pesquisas. Deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela. Alguém me diz se está tudo bem? Que eu não consigo ver ninguém. Tá aparecendo, ainda não está aparecendo, Sala. Não? A apresentação, não. Puxa, já pus. Apareceu agora? Oi, Sálua. Tudo bom? Aqui é o Ian. Oi, Ian. Então, para mim está aparecendo que está aparecendo. Então, o programa também está mostrando que está aparecendo,
porque ele até deslocou aqui, só que ele não está projetando os slides. Ah, foi. Eu acho que ele está um pouquinho devagar para chegar. Agora foi. Tá. Foi? Bom, então eu vou contar um pouquinho dessa pesquisa, uma pesquisa que está no seu momento embrião. Nós estamos, por hora, chamando de percursos dos corpos arteiros e crianceiros. Ela está... eu tenho mais 2 colegas que estão comigo nesta pesquisa, que é o Ítalo Butzki, que também participa do Núcleo e do CRIEI, e é professor no Ney Paulistinha, o Rafael Romero Doim, que inclusive a Val acabou de apresentar a pesquisa de mestrado dele, que ele acabou de concluir, e eu, que também estou ligada ao Núcleo e ao CRIEI, e sou uma professora orientadora pedagógica recém-aposentada da Rede Municipal de Campinas. Vamos ver se eu estou conseguindo passar. Foi? Engraçado, para mim, chega rapidinho aqui. Ainda está no primeiro, Salma. Te aviso quando chegar. Tá, eu vou contando enquanto isso. Bom, qual a origem desta pesquisa? Né? Ela vem, ela aparece, né? Ela foi, digamos, inventada, né? No movimento de elaboração do relatório do curso de extensão, que foi oferecido no 2º semestre do ano passado pelo Núcleo de Educação e Estudos da Infância. O curso se chamava Corpos Arteiros e Crianceiros, Provocações Estéticas. Ele foi oferecido pelo Núcleo, né, que é um programa do Departamento de Ciências Humanas e Educação da UFSCar, Campus Sorocaba, e como pesquisa, como eu já falei, ele vincula-se ao CRIEI. E a gente atua, né, experimenta esse entrelaçamento entre ensino, pesquisa e extensão. No planejamento do curso, eu vou aqui passar e vou falando, porque parece que até ele chega aí. No planejamento do curso, tinha uma pergunta que era, de fato, a pergunta que nos inquietava. Essa foi a grande inquietação, ela foi a inquietação que eu diria que atravessou todos os momentos do curso, e também foi a partir dela que a gente planejou esse curso, que era: onde foram parar nossos corpos arteiros e crianceiros? Essa pergunta, ela expressa a nossa experiência também, a nossa experiência no núcleo, como formadores e como pesquisadores, porque este curso foi pensado no contexto pandêmico, em que nossos corpos, né, passam horas e horas na frente das telas, né? Nós estávamos aqui, enquanto nós estávamos aqui no estúdio preparando para entrar na live, a gente falava um pouco de como nós sentimos esse momento, que experiências temos nesses momentos com os nossos corpos, ou melhor, como os nossos corpos têm experimentado este momento pandêmico. E uma outra questão que muito atravessava nossas discussões no grupo de pesquisa e também no grupo de pesquisa e no núcleo, era a grande questão entre as relações, foi agora, né? As relações bi e tridimensionais. Então, com essa pergunta, né, onde foram parar os nossos corpos arteiros e crianceiros, nós planejamos 5 encontros, participaram deles professoras e professor convidado, professora
Patrícia Prado, a professora Patrícia Prado, da Faculdade de Educação da USP, a professora Luciana Arslan, professora do Instituto de Artes de Uberlândia, a professora Lúcia Lombardi, da UFSCar Campus Sorocaba, e o professor Leonardo Suave, que está numa experiência de imersão nossa, agora eu esqueci o nome do país, se eu não me engano, em Moçambique, tá? Depois eu trago essa informação para não deixar uma informação equivocada aqui. Então, foram 5 encontros em que nós abordamos as seguintes temáticas, né? O que tenho aprendido com artistas sobre crianças, educação dos corpos e artes nas infâncias, relações entre ações de improvisação e o trabalho docente em diálogo com as concepções de corporeidade e estesia nos processos de ensino-aprendizagem. Estudo, reflexão e ação sobre a cultura e o corpo, aprofundando as questões raciais, sociais e de domínio entre o continente africano e o Brasil. Reflexões sobre a conexão corporal com o espaço interno e o espaço pessoal e as diferentes percepções espaciais. Então, estas foram as temáticas que cruzaram o curso. Quando fomos, nós já estávamos muito afetados pelas experiências vivenciadas no curso, né? Entre elas, a nossa grande questão, né? Uma das grandes questões, eram muitas, né? Mas uma das grandes questões é pensar esse corpo em fluxo, esse corpo em devires, esse corpo múltiplo, ou corpos múltiplos, né, corpos sempre no plural, né, nesta relação com a tela, que é uma relação bidimensional, né, nós temos uma tela chapada, como a gente costuma dizer, mas, na verdade, nós temos uma outra relação que atravessa essa tela, que é essa relação com o espaço, né? Vocês não sabem os cheiros que eu estou sentindo, vocês não sabem o que eu estou vendo para além da tela, vocês estão me vendo, tem um pouquinho de profundidade, vocês conseguem ver o que está atrás de mim. E foi na conexão com estas questões, e muito afetados e muito afetadas por estas experiências que vivenciamos nos encontros, nós, desejosos, né, desejosa e desejosos de pesquisar mais sobre isso, então, nós estamos transformando o que foi este curso numa pesquisa, né? Então, cursistas e pesquisadores cursaram as itinerâncias navegando por correspondências em formato de carta, esteve muito presente, vídeos, áudios e fotografias. A pesquisa toma todos esses elementos como documentação pedagógica do curso e cria um conjunto de dados em fluxos, carregando como ferramenta a pergunta: o que acontece aqui? Nós estamos ainda, é uma pesquisa exploratória, nós estamos ainda desenhando esta pesquisa, ao mesmo tempo em que nós estamos experimentando também as nossas experiências corporais. É muito interessante, né, Rafa, Ítalo e eu, alguns de nós não nos conhecemos fisicamente, né? Nós nos conhecemos pela tela do computador. E, portanto, a gente, na pesquisa, a gente está também abrindo diálogos com
fazendo algumas interfaces, né, com a arte, pensando que nós estamos elaborando a pesquisa, vivendo todas essas experiências de corpos, né, esses corpos múltiplos, esses corpos atravessados por experiências de gênero, atravessado por experiências de raça, e, portanto, a gente está dizendo, às vezes a gente brinca, né, porque também pesquisar é uma experiência lúdica de criação de conhecimento, e nós estamos neste espaço-tempo experimentando também o que é construir essa pesquisa nesse contexto. Então, perguntas que colocam em suspeitas as relações entre corpos e espaços bidimensionais, atravessam a nossa investigação, e algumas das perguntas que a gente que já temos nos feito, né, se não se é corpo sozinho, como se é corpo em relação em espaços formativos online, em que o corpo ocupa a centralidade dos encontros. O que pode um corpo em encontros conectados por telas? Então, como eu falei, esta é uma pesquisa que está bem no comecinho, portanto, nós nos vemos ainda nessa experiência criadora, né, nos vemos ainda rascunhando conexões entre corpos, espaços formativos online, espaços e tridimensionais, temos experimentado diálogos com as artes, né, tanto na perspectiva de pensar os corpos, né, múltiplos, como na perspectiva de pensar a própria metodologia da pesquisa, com alguma experimentação também com a filosofia da diferença. Então, essa pesquisa acontece no espaço-tempo existencial, marcado por traços exploratórios experimentais. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Portanto, a gente dialoga, né, diretamente também, né, são tantos diálogos, são tantas conexões, né, a cada encontro, a cada estudo, a cada discussão, a gente vai abrindo conexões, né, tanto é que uma das intencionalidades da pesquisa é, de fato, construir um mapa rizomático, pensando este corpo, pensando este espaço de formação, pensando as conexões com gênero, as conexões com raça, e as conexões possíveis que poderão ser inventadas na relação com a educação infantil. É um pouco esse embrião, né, que nós compartilhamos com vocês, estamos abertas para o diálogo sobre a nossa pesquisa. Muito obrigada. Obrigada eu, Salva, né? E assim, acho que o desejo de comunicar essa pesquisa é do encontro de pessoas de lugares diferentes e que não necessariamente é um mestrado ou doutorado. É uma pesquisa que vai se desenvolvendo e que vai acontecendo, independentemente, é uma pesquisa, né, do que a gente possa chamar de título na universidade. Né, uma forma de se relacionar com o corpo, com a pesquisa, com as relações de gênero, étnico-raciais, e tais, na experiência de construir a pesquisa e de se relacionar com as pessoas. Estamos muito animada e animados, porque, de fato, assim, a gente vê um monte de
a gente vê um espaço, né, de muitas criações, de muitas possibilidades, desde o lugar, das pessoas que são autoras, né, da pesquisa, enfim. Obrigada. Obrigada, Andréia. Só para registrar que a responsabilidade do CRIEI, eu sou responsável, junto com a professora Andréia, não Andréia Braga Moruzzi, a Andréia Camargo, do Ney Paulistinha, da Unifesp. Legal, Val. Obrigada, Sala, pela apresentação. Então, eu vou também compartilhar agora um pouco as pesquisas do nosso grupo, que é Infância e Feminismos. Mas antes, eu queria dizer o seguinte, eu tive bastante dificuldade de fazer alguns recortes, né, porque a Val, conforme foi falando no início, ela colocou, né, que o grupo CRIEI é um grupo recente e de 2019, né? E o Infemes é de 2021, ele tem 6 meses de criação, né? É um grupo Infância e Feminismos, ele surge exatamente após eu concluir a minha pesquisa de pós-doutorado na USP de São Paulo, com a minha supervisora, a Anete Abramovics, e nessa pesquisa eu fui investigar os diferentes feminismos, né, existentes e como é que a gente pode, a partir dos feminismos, né, os mais recorrentes, principalmente traduzidos no Brasil, mas também sempre fazendo um esforço de buscar outros, né, que não estejam necessariamente traduzidos, mas a proposta foi pensar como é que os feminismos nos ajudam a construir algumas diretrizes ou nos trazem alguns conceitos principais para ajudar a gente na tarefa, na imensa tarefa de pensar uma educação da infância não sexista, né, não generificada. Então, esse foi o meu propósito no pós-doutorado, eu terminei em março desse ano, e concluindo o meu pós-doutorado, eu senti a necessidade profunda de abrir esse grupo, né? Então, anteriormente a ele, claro que a gente tem uma trajetória, né? Então, antes do Infemes, eu ainda componho, né, junto com a minha colega de área na UFSCar, o grupo EDPIC, que é Educação Infantil e Pequena Infância em Contexto, e desde que eu ingressei na UFSCar como professora substituta lá nos anos 2006, né, foi a primeira vez que eu me coloquei como professora na UFSCar, eu participei do grupo da professora Anete Abramovics, então eu faço parte desse contexto, né, formativo. A professora Anete Abramovics foi uma das primeiras que abriu a área de educação infantil e infância na UFSCar, em São Carlos, né? Então, sobretudo, o que eu aprendi com essa trajetória, né, foi entender a infância e a educação infantil sob uma perspectiva não psicologizante, né? Então, a perspectiva que eu fui construindo junto com essas pesquisas e com essa minha participação nos grupos de pesquisa foi no sentido de pensar a infância como uma construção social, né? A infância como algo, um conceito, assim como criança, e a educação infantil, muitas vezes, ela é uma área, um campo, né, de pesquisas que até em alguns momentos ela se separa dos estudos da infância, né? Então, por exemplo, a sociologia da infância, ela não necessariamente ela converge com a educação infantil, né? Então, a educação infantil tem temáticas e áreas diferentes, né? Como avaliação na educação infantil, documentação pedagógica, políticas públicas em educação infantil, matrizes teóricas da educação infantil, matrizes pedagógicas, metodologia do trabalho docente, enfim, uma série de temas, né, que são próprios da educação infantil. E
se abre um novo campo aí a partir da década de 80 e 90 no Brasil, que são os estudos da infância, com outras perspectivas, né, que não necessariamente vão conversar com a educação infantil, como eu comentei. E os estudos da infância partem dessa perspectiva inicial de construir de pensar a infância como uma construção social, e um dos pontos de partida, né, dessa perspectiva é não entender a infância a partir dos referenciais da psicologia. Então, o que a psicologia faz, né, de colocar, por exemplo, a infância como uma fase em desenvolvimento e que se desenvolve a partir de certas etapas de desenvolvimento, a partir de certas características etárias e tudo mais, né? Para a sociologia, para os estudos da infância, essa é uma perspectiva muito hegemônica, né, e que não considera a vida de todas as crianças. Então, desde esse meu envolvimento com essas pesquisas, com a professora Anete, né, e seguindo ali no outro grupo de pesquisa do qual eu pertenço, o EDPIC, também, tenho tentado pensar a pluralidade da infância, sob diferentes dimensões, né? E como sequência aí do meu doutorado, do meu mestrado, que foi mais focado na questão de gênero, né? Uma das questões que me fazem pensar a pluralidade da infância é essa dimensão de gênero, de sexualidade, e como participei muito do grupo da professora Anete, também as questões raciais, né? É um grupo que estuda muito fortemente as questões raciais. E, na verdade, quando a gente abriu o Infemes, né, a gente pensou que quando nós focamos a educação infantil, a temática de gênero, ela acaba sendo, ou de gênero, ou dos estudos da infância, da pluralidade da infância, acaba sendo algo muito disperso no campo da educação infantil. É assim, uma linha, uma vírgula que está lá para discutir as questões de modo geral da educação infantil, né? Há outras temáticas que também são importantes. Então, a necessidade do grupo foi de realmente se debruçar sobre as pesquisas de gênero, dos feminismos, da infância, da construção social da infância, né? Para tentar dialogar com a educação infantil também, mas, sobretudo, a partir de outros referenciais teóricos, né? Referenciais teóricos que pensam não metodologias, não avaliação, não didáticas, mas algo mais na dimensão sociológica, sobretudo na dimensão sociológica, né? Então, o grupo, eu vou compartilhar com vocês só alguns poucos slides, né, para colocar um pouco as nossas dimensões, os nossos referenciais teóricos. Eu vou parar de escutar vocês nesse momento, de vê-los, né, então eu peço que, se tiver que falar comigo, o grupo me ajude aqui a me comunicar comigo, tá? Vocês falam para mim se está tudo certo, se está aparecendo, porque eu não vou vê-los. Está aparecendo? Está aparecendo sim, Na tela inteira? Tela inteira. Tá. Então, o nosso grupo recém-criado, né, Infemes, Infância e Feminismos, ele é aberto no começo desse ano, após a minha conclusão do pós-doutorado. Faço parte eu, Bia, e as minhas alunas e alunos, né, do mestrado e do doutorado. Eu quero dizer também que esse evento, né, ele já acontecia antes, a gente já organizava antes, mas não pelo Infemes. Então, esse evento, nessa modalidade, com esses temas que a gente trouxe, né, de resistências, né, ele é uma produção completamente do novo grupo, né?
O grupo, essa é a primeira ação coletiva do grupo Infemes, é esse evento, né? Então, todas as mesas, de certa maneira, têm um pouco as pesquisas que a gente julga importante, né? As temáticas que a gente julga importante trazer, para a gente aprender e também para compartilhar, né? Com as pessoas interessadas nessas temáticas, né? Então, a descrição do grupo, né? O grupo, vocês sabem, o grupo fica registrado, né, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, e na descrição nós colocamos o seguinte, que Infemes é uma junção das palavras infância com feminismos, de modo abreviado, o in e o femes, né? A fim de provocar uma analogia às palavras infame e infâmia, no sentido de aludir a algo vergonhoso, desonrado, desacreditado, tal como atribuído ao longo da história às pautas e demandas feministas. Um apêndice aqui, né? A fala ontem da Joane, que estava com a gente na mesa sobre transexualidade, ela várias vezes comentou assim, deixou escapar, né? O grupo infame, o grupo infame, o grupo infame, e de fato a gente quis fazer essa provocação, né? Porque ao longo da história, e assim, hoje, né? Não precisamos ir muito longe, mas hoje nós vemos os ataques aos diferentes movimentos feministas, né, como algo desacreditado, desonrado, infame, né, então algo que não deve se dar muita bola, né, ou algo voltado para a mulher que é mal amada, né, dito de forma pejorativa, preconceituosa. Então nós percebemos, né, assim como vários outros movimentos que foram rechaçados ao longo da história, utilizaram aquele termo de rechaçamento para construir uma nova forma de pensar, para reinventar, né, resistir. Então, por isso também o nome desse evento, né, de resistência, no sentido de resistir, lutar, né, para aquilo que a gente acredita, e resistir no sentido de se reinventar, né, de se recolocar, de construir novas formas de vida. Então, aqui a infância, né, nós temos percebido a infância como uma categoria estruturante e também como um dispositivo que colocou as mulheres em uma condição própria de mãe e esposa e que levou aos feminismos reivindicarem outros status e condições, né? Então, aqui nós estamos destacando a compreensão que nós temos como ponto de partida sobre esse conceito de infância, né? Infância no singular como uma categoria estruturante, de fato, porque é uma categoria hegemônica, né? E se é uma categoria hegemônica, é também um dispositivo histórico do poder, assim como fala Foucault, por exemplo, a respeito do conceito de sexualidade. Então, a infância, nessa concepção, é algo que padroniza, que estipula normas, né, que normaliza e normatiza a vida das crianças a partir de um certo modelo hegemônico de vida. E aí nós percebemos que existe uma infância sendo posta como modelo, como referência, a gente viu isso em todos os debates aqui desse evento, e a nossa tarefa é justamente trazer os feminismos, né, a pluralidade dos feminismos, para construir novas formas de infâncias, né, ou novas infâncias, construir novos modos de vida para as crianças e pluralizar essa infância tão hegemônica que a gente conhece e tem percebido como representação única possível de vida, né. Então, este grupo de pesquisa, ele emerge da necessidade de intersectar infância com os feminismos, de pensar a infância dentro, por isso o IN, dos feminismos, sobretudo no interior dos feminismos, que são chamados transnacionais, decoloniais e subalternos, compondo uma nova epistemologia para os estudos da infância, articulando-se a educação de crianças, a educação infantil e a sociologia da infância, sobretudo de maneira a compor bases epistemológicas para uma educação antissexista
e antirracista. Então, esse é o nosso propósito, né, como grupo, de fato é trazer dentro das teorias feministas algo que nos ajude a pensar a infância a partir de outros referenciais teóricos e contribuir aí para compor o campo dos estudos da infância sob uma perspectiva feminista. Então, as linhas de pesquisa que o grupo tem se debruçado, né? Então, só para destacar aqui, apesar do grupo ser novo, né? As pesquisas que eu tenho orientado, enfim, que nós já estamos fazendo há algum tempo, já são dentro desse tema, né? A gente simplesmente alocou dentro de um novo grupo, para fortalecer o grupo, para a gente conseguir focar, para a gente conseguir dar ênfase aos estudos que a gente queria, né? E não mais se debruçar sobre tantas outras coisas que a gente estava fazendo, né? Então, algumas linhas de pesquisa são feminismos e educação antissexista. Então, a gente fala de feminismos no plural, porque a gente reconhece, já sabe, né, para quem estuda um pouco de feminismos, a gente já sabe que existem diferentes perspectivas, muitas vezes elas são divergentes, elas não dialogam entre si, né, então a gente tenta localizar quais são esses feminismos, quais são as suas divergências, quais são as suas convergências, mas, sobretudo, tentando entender como o feminismo, eu falo no singular, como movimento, como militância, como possibilidade política, né? Como o feminismo nos ajuda e converge entre eles sobre qual pauta, né? E aí a gente tem como principal convergência entre os feminismos a busca por justiça social, de todas as ordens, né? Então, o que modifica os feminismos, sobretudo, são as formas pelas quais cada perspectiva entende que a justiça social deva ser alcançada, né? Então, os mecanismos acionados pelos diferentes feminismos vão se modificar, vão se aderir à perspectiva teórica do feminismo, mas o que existe em comum entre eles nos parece ser, sobretudo, essa busca por justiça social. E quando a gente fala educação antissexista, a gente está falando de uma educação que não construa, né, na diferença entre homens e mulheres, né, ou entre pessoas do sexo masculino, feminino, desigualdades, não passa dessas diferenças, desigualdades sociais, porque daí a gente cai na injustiça social que o feminismo tenta combater. Então, a gente se debruça sobre os feminismos para tentar alcançar essa educação antissexista, que, no caso, seria a base para lutar contra as injustiças sociais, né? Outra linha de pesquisa, então, seria gênero, sexualidades, infâncias, né? Considerando aí gênero uma categoria analítica central, que nos ajuda a entender uma série de desigualdades sociais, né? Não universal também, porque entre os debates feministas existem feminismos que não consideram gênero a categoria prioritária de explicação às desigualdades sociais, mas no nosso contexto ocidental, né, com influência de teorias europeias, americanas, né, de um país colonizado como o nosso, gênero acaba sendo uma categoria importante para entender as desigualdades sociais. Sexualidades, né, do ponto de vista sexualidade como conceito, como dispositivo histórico do poder, também sexualidades por pensar a pluralidade da vida, né, das sexualidades possíveis, e o mesmo como infância, né, ou infância no singular, como conceito, como dispositivo, e também pensando na pluralidade da vida das crianças, né, essa infância também agrega uma pluralidade.
Outra linha, a infância e educação de crianças, né? Então a gente continua pensando educação de crianças, não só de educação infantil, né? Do 0 aos 6 anos, mas a infância como um todo, no Brasil definida como aquela criança que tem de 0 a 12 anos, né? Então a gente não pensa só a educação infantil, mas a infância como um todo, e a educação dessas crianças que habitam essa infância, de modo geral. E também infâncias e sociologia da infância, porque no contexto teórico que a gente quer dialogar com pluralidade, com culturas da infância, culturas infantis, a sociologia da infância é uma linha de pesquisa que nos ajuda a fazer essa intersecção. Então, eu vou dar destaque aqui a algumas pesquisas, né, das minhas alunas em especial, e que, de algum modo, ilustram um pouco o que o grupo está fazendo, né, as temáticas que surgem dentro dessas linhas de pesquisa. Então, vou citar aqui a pesquisa da Chile, que se chama Violência de Gênero e Sexualidade contra Crianças, a rede protetora no município de São Carlos. Então, como bem comentou a Dani, né, a discussão política sobre gênero hoje tem recebido esses ataques no sentido de dizer que há uma ideologia de gênero e que essa ideologia, ela corrompe a vida das crianças, né, ela não protege as crianças, ela promove pedofilia, ela promove sexualização precoce, etc., né. E aí a gente vem aqui mostrar com essa pesquisa da violência contra as crianças os dados efetivos sobre a violência contra as crianças. São dados que falam sobre a violência dentro de casa, dentro das famílias, dessa chamada família protetora, né? E o que nós temos tentado mostrar e reforçar e acolher e também expandir são as redes protetoras, né? E não a família protetora. Claro que a família tem um papel central, mas o modo como atual conjectura mostra é como se a família fosse a única que protegesse e toda a violência estivesse fora da família, né? E não é qualquer família que protege, é uma família formada por um homem, uma mulher e filhos, né? No Estatuto da Família, que foi elaborado alguns anos atrás por um vereador, é exatamente essa a explicação sobre o que é a família, né? Então, a gente vem mostrar que existe violência dentro dessa família dita, né, protetora, que é uma família heteronormativa. E aí tentar mostrar como que atua as redes de proteção à criança. Então, por exemplo, na nossa primeira mesa aqui do ciclo, né, estratégia de acolhimento, estratégias de violência, estratégia de acolhimento contra crianças que sofreram a violência. Não lembro exatamente o título por completo, mas foi a primeira mesa do nosso encontro com o professor Alex Pessoa e Andréa Gilberti, do Conselho Tutelar de São Carlos. Teve muito o intuito de trazer essa temática que para nós é bastante preciosa, né? Discutir a violência a partir dos dados que nós temos sobre violência, né? E não mascarada por uma ideologia de gênesis, vou brincar aqui com a palavra, né? Não de gênero, mas de gênesis, que é uma ideologia pautada, sobretudo, num discurso religioso, evangélico, bíblico. Bom, a pesquisa da Kátia também é uma pesquisa que complementa o grupo, que traz a discussão sobre crianças negras no campo da sociologia da infância, diálogos pós-coloniais. Então, o que nós temos percebido, né, é que mesmo dentro do campo da sociologia da infância, existe uma compreensão hegemônica de infância, porque tirando os estudos brasileiros, né, os estudos da sociologia da infância que surgem no Brasil, as outras sociologias da infância inglesa, portuguesa, francesa, se pautam uma criança que é branca, né, uma criança ocidental, branca, europeia, e aí o nosso esforço vem no sentido de
tentar compreender e levantar se existem outras sociologias da infância, né? E aí a gente se encontra com autoras negras, autoras de países africanos, que têm trazido uma discussão sobre a sociologia da criança preta. E aí a gente tenta trazer um pouco esse debate também para incorporar, para complementar as nossas discussões sobre a sociologia da infância no Brasil, que tem uma especificidade por ter sido, por exemplo, um dos pioneiros, né, da sociologia da infância no Brasil, Florestan Fernandes, já trazia essas dimensões de gênero, de raça, de religião, de diferenças etárias, né, de relações de poder entre idades, né. Então, no Brasil, nós temos uma especificidade da sociologia da infância, porque nós já trazemos esse campo de uma maneira plural, né, considerando a criança negra, considerando crianças imigrantes, considerando a diferença que existe em nosso país, né. A pesquisa da Denise, que trata sobre a ética da pesquisa com crianças em contexto de violência infantil, né? Então, desculpa, sobre a temática da Kátia, né? Então, vocês podem localizar, por exemplo, a mesa que apareceu aqui no nosso evento, hoje pela manhã, com a professora Cristina Teodoro, trazendo discussões sobre infância, interseccionalidade, educação infantil, pensando na criança negra, né, na infância da criança negra. Então, essa mesa dialoga profundamente com as nossas pesquisas também. A pesquisa, então, voltando à pesquisa da Denise, a ética da pesquisa com crianças em contexto de violência infantil, trata de uma temática bastante cara para a sociologia da infância, que é a pesquisa com crianças, né? Então, dentro dessa temática, pesquisa com crianças, essa pauta da ética, ela se coloca muito presente, muito significativa no campo da sociologia da infância, porque se considera que existe uma relação de poder, que se vive uma sociedade adultocêntrica, então nessa sociedade a gente tem nós adultos temos uma relação de poder, de hierarquia sobre as crianças, e as pesquisas com crianças precisam levar essa dimensão em consideração para fazer pesquisas éticas com crianças, né, para que essas relações de poder não sobreponham as vozes das crianças no momento das pesquisas com elas, né, porque nós, na sociologia da infância, nós não priorizamos pesquisas sobre crianças, mas, sobretudo, pesquisas com crianças, feitas junto com elas, com a interpretação das crianças, com as vozes delas, ganhando visibilidade, né? Então, essa é a temática da pesquisa da Denise, e nesse contexto da ética, nós problematizamos os temas de violência infantil, né? Então, não sei se vocês se lembram, por exemplo, o ano passado, uma criança de 12 anos, ela foi estuprada e ela engravidou, né? E foi solicitado a interrupção dessa gravidez, né? E em algum momento o nome dessa criança foi publicizado, né? Então, uma das questões que a dimensão ética da pesquisa coloca é a proteção desse nome da criança, porque a partir do momento que ela foi exposta, ela se torna vulnerável ao seu agressor, né? Aquele que a violentou. Então, a questão ética da pesquisa em contexto de violência problematiza esse tipo de questão, né? Como é que nós podemos fazer pesquisa com crianças, não sobre crianças, mas com crianças, protegendo essa criança da violência, né? Da violência de todas as ordens, né? Da violência, da exposição e, sobretudo, garantindo que os direitos delas sejam preservados, né? A pesquisa da Bianca, vou citar duas pesquisas da Bianca, que também faz parte do grupo e está como vice-líder do grupo Infemes, né? Então, são duas pesquisas centrais aqui da Bianca, que também desenha
um pouco não muito, o perfil do INFEMES, né? Então, ela traz a dissertação de mestrado, que é uma criança como outra qualquer, a criança transexual em diálogo com a teoria queer. Então, o que a gente vai problematizar nessa pesquisa é a transexualidade infantil, né? Como é que ela existe, como é que ela reexiste, mas nesse contexto da pesquisa da Bia, como é que ela também pode ser categorizada pejorativamente, né? Então, algo que nós encontramos na pesquisa da Bia é um pouco uma prática de segregação da criança trans como mais uma identidade no contexto da educação infantil, como se existisse a criança menino, a criança menina e a criança trans. Então, para a menina eu dou rosa, para o menino eu dou azul e para a criança trans eu dou algo colorido, né? Então, fizemos uma crítica nesse sentido, essa categorização identitária da criança trans, porque nós entendemos que a criança trans, né, ela está nesse lugar como alguém que transgride as regras socialmente impostas sobre identidade de gênero, né? Então, ela provoca a nós, adultos, a pensarmos sobre o que é algo para menino, o que é algo para menina, o que é normal, entre milhões de aspas aqui, porque eu estou fazendo a crítica, né, para meninos e para meninas, né? Então, a criança trans, ela vem a estar nesse lugar como uma criança que transgride as normas, as regras socialmente impostas de gênero e de sexualidade. E por isso aí trazemos a teoria queer como diálogo, né? Uma teoria que tenta desconstruir várias perspectivas, várias normatizações, várias normalizações, né? Não só de gênero, mas sobre outras ordens também. E a pesquisa de doutorado também, da Bia, né? Então, um debate de gênero na ONU e Mercosul, comparações frente às políticas educacionais brasileiras nos últimos 10 anos, né? Então, a provocação dessa pesquisa é olhar o debate internacional sobre gênero, sobretudo nessa perspectiva de gênero, confrontando com o que nós estamos vivendo no Brasil, por exemplo, com essa perspectiva pejorativa que nos colocam sobre uma ideologia de gênero, né? Como se outras perspectivas não fossem também ideológicas, né? E aí, essa pesquisa tenta mostrar como o debate de gênero, como aquilo que tem sido chamado ideologia de gênero, é algo internacional, transnacional, né? Então, são orientações e diretrizes transnacionais que vêm da ONU, do Mercosul, e que não estão sendo consideradas, por exemplo, nas formulações políticas educacionais do nosso país, né? No Brasil, sobretudo, que a gente vê essa negação, essa difamação, esse ocultamento do debate de gênero nas nossas políticas públicas. E aí, para terminar, que eu vou destacar também a pesquisa da Gabriela Michelin Detoni. A pesquisa dela se chama Educação de Meninas em 3 Atos, um estudo sobre as configurações sociais de feminilidade, né? Então, essa pesquisa, ela traz também um corpo para o grupo INFEMES, no sentido de discutir as representações, né? A ideia de representações, o que são representações, no sentido de pensar os discursos, né? De trazer, no caso, a análise é feita sobre 3 livros de literatura de períodos históricos distintos, né? E observando os discursos, os comportamentos, as atitudes, as ilustrações, né? As formas de representar meninos e meninas, as personagens mulheres e homens, né? Então, é uma pesquisa que traz esses conceitos, analisando 3 obras em momentos distintos,
e mostrando como existe uma continuidade nas representações de feminilidade, do que seja a feminilidade, né, pautada na delicadeza, na estética, numa certa concepção de maternidade, numa certa concepção também de masculinidade, e ela vai elegendo, então, várias categorias para mostrar o que está no escopo, né, dessa representação de feminilidade. Então, essas pesquisas, eu diria que tem outras também que eu oriento, mas que não dialogam diretamente com o grupo Infemes, né, que é a pesquisa do Marcos, mais envolvida com a sociologia da infância, discutindo o conceito de socialização e sociabilidade no campo da sociologia da infância. Também a pesquisa da Giovana Alonso, discutindo cultura infantil, culturas infantis e culturas da infância. São pesquisas que aí vão se alocar dentro do campo da sociologia da infância, não necessariamente fazendo um debate com feminismos, com gênero ou com sexualidade, mas com conceitos específicos, né, e pontuais do campo da sociologia da infância, que também acaba dialogando aqui pelos eixos que a gente tem no Infemes, né. Então, aí, para ir terminando, os referenciais teóricos do grupo são a sociologia da infância, né, então, sobretudo, temos tentado buscar uma sociologia da criança negra, né, para tentar compreender as nossas crianças, né, as crianças brasileiras, né, e as dimensões da infância brasileira nessa intersecção entre raça, gênero e sexualidade. Os estudos de gênero e sexualidade, mais enfatizando as perspectivas pós-estruturalistas, como Michel Foucault, Judith Butler, Beatriz Preciado, né, que são perspectivas mais pós-estruturalistas e que também dialogam com essa perspectiva queer, né, de pensar uma educação queer e uma infância queer. Os estudos feministas, então, depois que eu terminei o pós-doutorado, né, eu acabei fazendo escolhas de quais perspectivas feministas me ajudavam a pensar mais e trouxe isso para o grupo. Então, são perspectivas, principalmente as pós-coloniais, as feministas transnacionais, as feministas chamadas subalternas, né, e as feministas também latinas, né, africanas, são principalmente estas, né, que vêm agregar com o debate do grupo. E também, como alguém que vem, né, do debate de um grupo de infância e educação infantil, nós tentamos dialogar também com a pedagogia da infância, né, então com matrizes pedagógicas que pensam a infância, de modo geral, que pensam a educação da infância a partir de uma outra perspectiva, né, não de uma educação escolar, disciplinar, né, que categoriza, etapiza a educação da infância, mas que pensa a infância de modo amplo, né, como eu comentei no início com vocês. Então, os desafios do grupo têm sido trazer debates importantes, né, da sociologia da infância para dentro do debate interseccional de infância, gênero, sexualidade e raça, né. Então, não necessariamente são debates que se convergem, às vezes os teóricos estão separados por uma fronteira territorial, né, mas a gente tenta trazer o diálogo da sociologia da infância para fazer essa intersecção junto com gênero, com raça, com sexualidade, né? Não necessariamente os teóricos, por exemplo, de gênero e de sexualidade pensam em infância, né? Então, a nossa tarefa tem sido um pouco essa, fazer essa intersecção junto com a sociologia da infância e junto com os debates de gênero, de sexualidade, de raça. Um desafio também é problematizar os aspectos normativos da infância e da educação infantil, né? Então, pensando esses conceitos como algo posto, né, de forma hegemônica, e tentar problematizá-los a partir das nossas perspectivas teóricas, que pensam a partir de concepções plurais, né, da infância e da educação infantil. O desafio também é mobilizar teorias feministas para
pensar uma educação infantil não sexista e, sobretudo, para pluralizar a infância. Então, não necessariamente as teorias feministas falam diretamente sobre infância ou educação infantil, né? Então, o nosso desafio é olhar para as diferentes teorias feministas e entender como que elas ajudam a gente a pensar a infância e a educação infantil, né, nessa perspectiva não sexista. E, por fim, contribuir para pensar uma pedagogia da infância a partir de todas essas dimensões, né? Então, essas são principalmente os desafios do grupo. E, fechando aqui, acho que eu consegui interromper. Essas são as dimensões do grupo em FEMES, né? Que eu compartilho com vocês para essa noite. Acho que é isso. Agradeço aí a paciência e a escuta.